Glória a Deus. A paz dos irmãos, a paz, irmãos. Deus abençoe. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. É bom estarmos na presença do Senhor, nessa quinta-feira, chuvosa, mas abençoada. Eu sei que Deus se faz presente no nosso meio. E hoje eu quero trazer para os irmãos um ensinamento aqui sobre o livro de Salmos. E é sobre o Salmo de número 1, que fala sobre bem-aventurança. E aí, eu já vinha pensando algumas coisas a respeito deste salmo. E aí o pastor Valmir ontem na madrugada, ele orava falando sobre bem-aventurança. Ontem, né? Hoje, na verdade hoje, porque já depois da meia-noite, né? E aí me confirmou o desejo de trazer alguma coisa sobre este salmo. Eu vou ler só o primeiro versículo, e depois ele é curtinho, são 6 versículos, mas a gente aprende muita coisa aqui com relação a essa introdução, porque o Salmo 1 nada mais é do que uma introdução de tudo aquilo de toda a coletânea, né, referente ao livro de Salmos. E é interessante a maneira como ele começa essa coletânea, e a gente vai conseguir entender a importância, né, deste livro, ou na verdade desses cânticos, porque os salmos eram cânticos na realidade. Então diz assim o versículo 1: Bem-aventurado o varão, o homem, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, eu te louvo por tudo que o Senhor já iniciaste neste culto, pelo teu Espírito Santo, pela tua graça, por podermos declarar através de louvores que é o Senhor que edifica as nossas vidas, podermos declarar, Senhor, que a vereda, o caminho do justo, e nós vamos falar neste salmo também, é um caminho que vai brilhando dia após dia, até chegar a um determinado momento em que se torna um dia perfeito, um dia claro, onde se pode enxergar tudo. Então, Senhor, essa nossa caminhada, ela é de luz, e graças a Deus por isso, porque nós não andamos mais nas trevas. É a tua luz, Senhor, que nos acompanha. É a tua palavra que, Senhor, nos sacia, e cada momento em que meditamos nela, nos sentimos muito mais bem-aventurados. E nos regozijamos nesta bem-aventurança de termos a Ti, Senhor, como nosso Rei, Senhor e Salvador. Obrigado, ó Pai. Fala conosco nessa noite. Faz-nos, ó Pai, conhecer os Teus caminhos. Ensina-nos, ó Pai, a confiarmos em Ti e andarmos nas Tuas pisaduras, ó Jesus, para não tropeçarmos em tempo algum, mas vivermos caminhando, olhando para Ti e sabendo que o Senhor sempre será o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ó Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, por este momento na Tua presença. Ó Pai, porque eu sei que diante de Ti há um cálice
que transborda em unção, em graça, em virtude, em poder, em sabedoria. Isto vem de ti, Senhor. Isto é essência do teu trono, que desce sobre nós, para nos abençoar e para mover através da tua vontade o teu querer sobre nós. Fala conosco nessa noite. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Este salmo, os salmos em si, e nós sabemos que existem salmos que foram feitos por Davi, nós temos salmos de Asaf, nós temos vários salmos. E cada um destes salmos nada mais é do que cânticos que vinham àquele que trazia estes salmos em forma de adoração, em forma de gratidão, em forma de reconhecimento, quando Davi dizia assim: Senhor, obrigado porque me livraste dos meus inimigos. Ele estava reconhecendo a grandeza de um Deus que o livrava dos seus inimigos. E quando Davi, por exemplo, vinha diante de Deus, e ele dizia: Senhor, por que te abates, ó minha alma? Oh, espera em Deus. Então, vinha aquele salmo em forma de cântico, porque Davi era um adorador, alguém que manuseava a sua harpa como ninguém. E aí o Senhor trazia aquele cântico em forma de adoração e de livramento sobre o seu próprio servo que estava aflito, que era Davi. Estou dando um exemplo, de Davi, entre tantos outros aqui que compuseram estes salmos. E aquele salmo trazia uma revelação, uma esperança nova e uma certeza de que Deus estava com ele naquele momento difícil. Então cada salmo ele retrata um momento de desespero onde Deus socorreu, um momento de vitória onde Deus concedeu o livramento em meio aos inimigos, onde o salmista adora o Senhor pela grandeza da sua majestade. Há salmos que manifestam a grandeza da glória de Deus, formador dos montes, dos mares, de tudo que há na terra. Então existem salmos dos mais diversos, todos eles com uma grande importância. E se nós pararmos para pensar: pastor, por que os salmos eram música? Nós podemos dizer assim: porque eles eram cânticos. Tanto é que eram cânticos que nós temos salmos, por exemplo, que hoje se tornaram composições. Por exemplo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. De onde que vem? Salmo 91, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Naquela época já eram cânticos, obviamente, nós estamos falando aqui de uma linguagem hebraica, mas que se tornaram fonte de inspiração para muitas pessoas que compuseram hinos nos dias de hoje. Estava me lembrando também, um mais recente, do Davi Sácia, que diz assim: o Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha fortaleza na tribulação, não temerei, eu não temerei. E é um outro salmo, eu não lembro agora qual que é o número, 20, alguma coisa. Então, os salmos eram composições, coisas que vinham inspiradas. Agora, o que é o Salmo 1? Ele é uma introdução daquilo que o Senhor manifestaria e manifestou em cada salmo que foi composto, segundo a orientação de quem? Do Espírito de Deus, aqueles que receberam a inspiração. Algumas vezes Davi, algumas vezes Asaf, algumas vezes Corá, e não importa.
mas algo que veio de Deus, e que até hoje nós lemos aqui, e os livros mais simples de se ler e de se entender, entre eles, são Salmos e Provérbios. São livros para aqueles que estão iniciando na fé, porque você tem aqui coisas maravilhosas de Deus. Pastor, mas e o Salmo 1? O Salmo 1 é como se ele fosse uma introdução dizendo que Deus espera de cada um de nós, no entendimento daquilo que nós éramos e daquilo que nós somos. Daquilo que Deus manifesta sobre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Porque por mais que as pessoas hoje não queiram aceitar essa diferença, eu digo sem medo de errar, há uma diferença marcante entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E o Senhor está preocupado, sim, em alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Mas existem pessoas que muitas vezes preferem viver na impiedade, no pecado. E nós louvamos a Deus porque nós fomos alcançados e fomos resgatados. Então esse Salmo 1, ele revela um contraste entre aquele que ama a lei de Deus e aquele que rejeita a lei de Deus. Como que eu poderia dizer para os irmãos? Isso são os teólogos que dizem. E é uma palavrinha até difícil de pronunciar. Dicotomia. O que é a dicotomia? É quando existe um apontamento onde mostra as duas faces de alguma coisa. Vamos dizer assim, você pode dizer, essa pessoa tem um bom caráter, ou essa pessoa é um mau caráter. É uma dicotomia. Dentro do contexto do caráter, existe aquele que tem um bom e aquele que tem um mau caráter. E aí eles trazem como dicotomia, ou seja, os dois lados dentro de um assunto, dentro de algo que está relacionado a um determinado ponto de vista. Então, quando você tem duas faces sobre aquilo, então você tem uma dicotomia. E este capítulo 1, ele traz exatamente uma dicotomia, ou seja, ele mostra entre aqueles que meditam na palavra de Deus e mostra as bênçãos que advêm daqueles que meditam na palavra de Deus, que amam a palavra de Deus, que amam a lei de Deus, e aqueles que se rebelam e transgridem esta palavra. Só aqui no capítulo 1 e nesses 6 versículos nós vamos entender isto. Amém? Então vamos lá. Começa dizendo então no versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. Então aqui nós já começamos a ter um retrato do justo. Então nesse capítulo nós temos o retrato de duas pessoas, daquele que é justo e daquele que é ímpio, daquele que medita na lei de Deus e daquele que não está preocupado nem um pouquinho com a lei de Deus. O que é a lei de Deus? Não é a lei do Antigo Testamento, literalmente falando, é aquele que se preocupa com a palavra de Deus, em seguir a palavra de Deus. E no final, até o versículo 6, nós vamos entender que existe a confirmação da bênção que está sobre o justo e da ruína que recai sobre o ímpio. E aí nós temos que falar. Porque a impiedade, o pecado, o mal, ele traz ruína. Ele traz queda. Mas quando nós andamos na lei do Senhor, procurando servir ao Senhor, procurando andar em justiça, então vem sobre nós o que se chama bem-aventurança. E isso é gostoso sentir. Esta bem-aventurança, esses cuidados, é saber que
passamos por lutas, por provas, mas somos bem-aventurados. Estamos na luta, mas somos bem-aventurados. Estamos passando por enfermidade muitas vezes, mas somos bem-aventurados. Estamos vivenciando uma circunstância difícil na nossa vida, mas somos em Cristo mais do que vencedores. Estamos passando por um estreito nesse momento, a circunstância se move muitas vezes contra nós, mas nós estamos bem-aventurados, porque estamos firmes na rocha que é Cristo Jesus, e sabemos que o Senhor pode e vai mudar a qualquer momento aquela história, aquela situação, aquilo que é adverso contra nós, porque nós cremos que nele nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque estamos seguindo a sua palavra. Tem pessoas que querem receber as coisas, mas não querem seguir a palavra de Deus. É como aquele que diz assim: eu quero o bônus, mas eu não quero o ônus. Eu quero aquilo que é bênção, mas eu quero andar do jeito que eu acho que eu devo andar. E este salmo, logo no capítulo 1, ele vem mostrando a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Então o salmista começa dizendo que o homem justo é bem-aventurado. Então nós podemos declarar nessa noite: nós somos bem-aventurados. Eu estou aqui diante de pessoas, de irmãos que são bem-aventurados. Essa situação não muda na sua vida, meu irmão. Você não será, você é bem-aventurado. Bem-aventurado significa que você é bem-sucedido. Você tem um Deus que te guarda, você tem um Deus que te protege, você tem em quem você pode confiar. Ele é o Senhor das nossas vidas. Por isso nós somos bem-aventurados. Mesmo passando por provas e por lutas. Não importa, porque nessa vida passaremos por tudo isso, mas somos bem-aventurados porque estamos nele. Ou seja, essa expressão nos mostra a ideia de que no Senhor nós somos felizes. Não importa, ninguém pode tirar, nós temos paz. O mundo não vai entender. Muitas vezes a gente passando por uma situação e nós temos paz dentro de nós. Nós conseguimos dobrar o nosso joelho e sentir o Espírito Santo nos enchendo, o Senhor dizendo: filho, aquieta a tua alma, porque eu sou contigo, descansa em mim, porque eu opero na tua vida. Eu reconheço o quanto você tem sido uma pessoa de oração, uma pessoa de jejum, uma pessoa que clama a mim. Eu reconheço isso, porque você ama a minha lei, então espera, confia em mim. Isto é ser bem-aventurado. Ser bem-aventurado é desfrutar do favor e da graça de Deus, ou seja, a graça de Deus, ela é muito especial na minha vida. O homem justo, aquele que caminha na lei do Senhor, ele vive em plena alegria e ele tem satisfação no seu Senhor. Ele não vive por aí dizendo assim: puxa, eu acho que eu podia receber mais de Deus, eu acho que, puxa, será que Deus tem olhado para mim mesmo? Não! Ele sabe, ele tem plena convicção de que do seu deitar até o seu levantar, Deus está contigo, e que enquanto ele dorme, o Senhor está velando, está cuidando, os anjos do Senhor estão acampados ao seu derredor. Então essa satisfação invade o seu coração, porque ele sabe o Deus que ele tem servido, ele sabe o Senhor que o tem alcançado, e por isso ele se sente bem-aventurado em tudo que ele faz, porque ele sabe que a palavra de Deus diz que aonde nós colocarmos as nossas mãos, Deus haverá de fazer prosperar. Onde a planta dos nossos pés pisarem, este lugar será santo. É assim. E o que diz sobre essa pessoa que somos nós? Nós não andamos no conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? São as pessoas perversas. São aquelas pessoas que não querem ter compromisso com Deus. São aquelas pessoas que, por mais que você fale de Deus, ele prefere zombar das coisas de Deus. Porque nós conhecemos pessoas que muitas vezes, talvez ainda não entregaram a sua vida para Jesus, e talvez muitas delas estão dentro das nossas próprias casas, mas que têm temor, respeito com relação às coisas de Deus. Isto é o primeiro passo, até mesmo para um dia, para o Senhor realizar a obra e ele passar pelo processo de conversão. Mas tem aquelas pessoas que deliberadamente preferem zombar de Deus, preferem gaiofar, como diz assim o termo popular, das coisas que se diz a respeito de Deus. Não há um mínimo de temor ou de respeito às coisas de Deus. Ele prefere ser profano.
Ele prefere viver uma vida profana, tipo, não, nessa vida só se vive uma vez. Então eu não quero saber dessas coisas, quero aproveitar. E além de tudo, na maioria das vezes essas pessoas difamam o nome do Senhor. Olham para as pessoas que servem a Deus e vivem fazendo chacotas. Este é literalmente o ímpio. O salmista também diz que o homem justo não se detém no caminho dos pecadores. Quem são os pecadores? São aqueles que quebram esta lei. São aqueles que não querem experimentar de forma alguma, ou buscar pelo menos entender um pouco a respeito da palavra de Deus. E ele diz uma terceira coisa. Então, o que é bem-aventurado, ele não se detém no caminho do pecador. O que significa? O caminho do pecador, ele não serve para mim. Se deter significa, ele não é paralisado pelo caminho do pecador, ele não deixa que o caminho do pecador seja mais importante do que o caminho que ele resolveu seguir, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ele não se detém, ele não se paralisa, mesmo enfrentando oposição, ele não se detém na sua jornada espiritual. Se deter é ser paralisado, ele continua caminhando, não importa. Ele está olhando para Jesus, ele está olhando para o alvo, e ele não é paralisado por qualquer coisa, e por qualquer situação que possam lançar contra ele. Ele não é paralisado com falatórios profanos, ele não é paralisado com mexericos, ele não é paralisado com fofocas. Ele não é paralisado, porque ele tem um compromisso com Deus. E nesse compromisso com Deus e com a lei de Deus, nada faz com que ele retroceda. Nada. Então diz assim, ele também não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Exatamente os que eu falei. Que preferem desobedecer a Deus. Preferem não olhar para as coisas de Deus. Preferem escarnecer das coisas celestiais. Não acreditam eu não acredito nesse negócio de vida eterna. Eu não acredito nesse negócio. Eu acredito em Deus do meu jeito. Só que se ele ficasse com tudo isso para si só, não. Ele prefere escarnecer. Ele prefere que a sua língua seja uma língua profana, trazendo escárnios sobre tudo o que se diz respeito a Deus. E aí o que a palavra de Deus diz assim? Você é bem-aventurado quando você não se senta na roda desses escarnecedores. Uma coisa é você estar num lugar onde as pessoas respeitem a sua fé, ou mesmo num lugar onde ali, independente disso, respeitando a sua fé, as pessoas podem até fazer o que quiser ali, mas não entram numa situação de escárnio contra o nome do Deus que você serve. Nesse lugar você pode estar? Você pode. Desde que você tenha um comportamento que identifique que você é servo de Deus na sua conduta. Agora, se ali começar a haver escárnio sobre as coisas relacionadas a Deus, é o momento de se levantar e dizer, gente, não há condições mais de ficar por aqui. Né? Você não vai sair brigando, também não vai edificar. Mas você não vai permanecer naquele convívio, naquela roda, porque ali o diabo já está manipulando situações para que o nome de Jesus seja vituperado, para que o nome de Jesus seja escarnecido. E nesse lugar nós não podemos nos assentar. Aí é o momento de se levantar e sair. Roda de escarnecedores. Nós não podemos estar assentados na roda de escarnecedores. Amém? O compromisso do justo com a lei de Deus é algo maravilhoso. E aqui ele diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, ou seja, eu tenho prazer nessa palavra, eu tenho prazer neste ensinamento, eu tenho prazer
no poder do Espírito Santo manifesto através dessa palavra. Eu tenho o meu prazer. Onde está o meu prazer? O meu prazer está na palavra de Deus. O meu prazer está em sentir a presença de Deus. O meu prazer está em sentir o poder de Deus se movendo dentro de mim. O meu prazer está em sentir o poder do Espírito Santo me ajudando, me purificando, me fortalecendo, dizendo: vai, filho, eu estou contigo. O meu prazer está nas coisas de Deus, porque o meu sustento vem de Deus. Tanto é que nessa lei eu medito quando? De dia e de noite. Eu medito de dia e de noite. Eu penso nas coisas de Deus todos os dias. Eu me alegro em estar na presença de Deus. Eu me alegro a orar ao Senhor. Eu me alegro, como as irmãs têm feito aqui, em estar às quartas-feiras aqui, orando e clamando a esse Deus maravilhoso. Eu medito nas coisas de Deus e isso me traz ânimo, ou seja, eu não permito que qualquer sentimento de desânimo, de medo, venha sobre mim. Eu me animo nas coisas de Deus. Quantas pessoas dentro das igrejas animadas com tantas coisas, mas desanimadas para as coisas de Deus. Nós precisamos nos animar nas coisas de Deus, ou seja, eu estou aqui, Senhor, para te servir, para te honrar, para meditar nas tuas coisas, para me alegrar, Senhor. Não importa, Pai, podemos dizer assim, não temos a igreja cheia aqui, mas nós estamos sendo cheios com o poder da palavra, com o poder da unção, com o poder do Espírito Santo de Deus, e onde houverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor aqui estará, e eu sei que Ele está aqui para me abençoar, e eu sei que nele eu sou bem-aventurado. Continua dizendo: pois será como árvore o quê? Plantada junto a ribeiros de águas. Sabe que tipo de árvore é esse? É a árvore que nunca terá problema de sequidão. Então eu digo para você nessa noite, profetizo sobre a sua vida, você nunca será seco. Porque você é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Não haverá sequidão, meu querido. Quem está perto do ribeiro, a árvore que está perto do ribeiro, e esse ribeiro aqui é a própria expressão da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo, ele vai molhando as nossas vidas junto com a palavra, porque a palavra, quando ela é manifesta, o Espírito Santo vem junto com ela, e aí vai se tornando dentro de nós algo novo, uma corrente de águas vivas, que flui em direção ao propósito de adorarmos, de buscarmos, de nos entregarmos, de nos prostrarmos, de nos rendermos diante do Senhor. Então, não é uma árvore lá no deserto, na sequidão. Você não é uma árvore que nasceu do nada. Eu lembro na minha infância e naquela época, haviam muitas ruas de terra, não sei quantos lembram disso. Nem tudo, quando chegava um pedacinho de asfalto numa rua, todo mundo queria andar no asfalto. Ai, que bonitinho. Será que vai chegar? E eles tinham a mania de vir até um pedaço, eu lembro da rua que eu morava, vinha até aqui. Não era assim, irmãozito? Vinha até aqui o asfalto. Ele falou: cara, mas o que é isso? Parou aqui, não chegou na minha casa ainda. Tinham muitas ruas de terra e muitos terrenos baldios. E nos terrenos baldios, eu lembro que muitas vezes eu saía para jogar bola e não voltava nem para almoçar em casa. Quando chegava em casa, eu levava uma dura da minha mãe. Menino, como que você sai o dia inteiro? Você fala, como que um camarada sai para jogar bola? Bebia água onde? Na mangueira do pessoal que estava levando. Oh, deixa eu beber um pouquinho de água aí, já vi a mangueira. E comia o quê? Fala, pastor. Goiaba, gente, pé de goiaba, tinha quase tudo com terreno baldio. Você ia lá, aquelas goiabas ainda meia verde, você ia lá e pé de goiaba, eu lembro que tinha, caqui, pastor,
pastor já está mais chique, eu não lembro do que aqui não. Mas eu lembro na rua Santa Germana que tinha um pé daquela ameixa, aquela amarelinha. Meu amigo, você não passava fome. E sua mãe pensava, como esse menino ficou o dia inteiro sem comer? Ah, inocente. Não sabia. É pé de goiaba para tudo quanto é lado, onde você tinha. E da onde que nasceu aquilo? Quem plantou aquilo? Certamente algum passarinho que foi em algum lugar e caiu ali. Então existem, quando nós saímos dessas estradas, árvores que nunca foram plantadas por ninguém. Foram passarinhos que foram comer e alguma sementinha ele lançou, caiu num lugarzinho lá e a chuva veio e daqui a pouco se tornou um pé de alguma coisa que ninguém plantou. E cresceu ali. Mas com relação a nós, Deus não está dizendo isso. Ele está dizendo que nós somos árvores, aleluias, plantadas junto a ribeiros. Estamos plantados num lugar onde tem água. Não nascemos do nada, fomos plantados. E fomos plantados pela semente dessa palavra. Fomos plantados pela semente do Evangelho. Pela semente do amor de Deus que veio dentro de nós. Fomos plantados junto à videira verdadeira que é Jesus. Hoje, o Senhor olha para cada um de nós como árvores frutíferas, aleluias, frutíferas, que vão dar o seu fruto e já estão dando na estação própria, e não falta água ao nosso derredor, porque nós estamos plantados junto a ribeiros de águas vivas. É isso que este salmo diz. E quem está plantado, tudo prosperará. Tudo onde colocar as mãos prosperará. Ou seja, há abundância de águas ao nosso derredor, por isso essa árvore se torna o quê? Viçosa, floresce e produz frutos no tempo certo. Produz frutos abundantes, frutos que exaltam o nome do Senhor. Tudo quanto fizermos prosperará. E o justo? O que é o justo? O justo, ele vive, o justo, diz lá no livro de Hebreus, ele viverá pela fé. O justo, ele vive da fé. Essa fé não se aparta dele. Então, quando se fala sobre o justo, e eu quero que os irmãos entendam, não está falando que nós não erramos, que nós somos perfeitos. As pessoas interpretam isso. O justo é aquele que é extremamente perfeito, ele não erra, ele não tem... Não, nós passamos por situações, às vezes erramos e vamos lá, nos prostramos, pedimos perdão ao Senhor, mas o justo é aquele que vive pela fé, que não abre mão do seu Deus, e que sabe que ele está plantado junto a ribeiros de águas vivas, e por isso ele produz fruto. Porque esta bem-aventurança está sobre ele. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele tem prazer nas coisas de Deus. Tem prazer nas coisas. O que significa prazer? Deleite, alegria. Prazer significa satisfação. Eu me satisfaço nas coisas de Deus. Eu sigo a lei de Deus. Por exemplo, deixa eu trazer uma outra analogia aqui. O que é a lei de Deus? É a palavra de Deus. Ela precisa ser seguida, precisa ser amada, precisa ser respeitada, precisa ser vivida, precisa ser interiorizada. Por exemplo, onde eu trabalho, existe, e o pastor sabe disso, que ele também trabalhou na mesma área, existem normativos, manuais que precisam ser seguidos. E você não segui-los, você pode ter responsabilidades imputadas porque você não seguiu aquela diretriz. Eu lembro, por exemplo, na área do pastor Valmir, eu lembro do chamado IOB. O que era o IOB? Era uma regra que você tinha que seguir. Eu lembro que o pastor assinava esse IOB, se eu estiver errado ele me corrige, para que viesse todas as alterações, porque até então não tinha internet. Pelo menos no Brasil, não tinha ainda. Ou se tinha, poucas pessoas tinham acesso. E aí, naquelas décadas antigas, o IOB, ele era algo que vinha para atualizar
porque você não pode fazer coisas, por exemplo, ligadas à área dele, que é de contabilidade, que possam comprometer no final do ano um balanço. Que você possa fazer, mudou a data de um recolhimento de um tributo. Tudo vinha no IOB. IOB era um documento extremamente atualizado. Interessante, nós precisamos de regras e precisamos de orientações para que as coisas ligadas a este mundo não sejam feitas de forma errada. E as pessoas não querem regras que estão escritas na palavra de Deus para que possa viver de uma forma certa. As pessoas que seguem as regras necessárias neste mundo e fazem porque não querem ter prejuízo, como eu faço, não posso ter prejuízo. Mas quando diz com relação às coisas de Deus, as pessoas querem fazer do jeito delas. Assim está bom. Não, mas a palavra de Deus diz assim, mas não é bem assim. É mais ou menos assim. Não, é assim. Está aqui. Não se detém no caminho dos pecadores. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e olha que maravilha, e cujas folhas, inclusive, não caem. Você sabe que as folhas das árvores, quanto menos elas caem, significa que mais saúde aquela árvore tem. Quanto mais verdinha, mais firmes elas estiverem, e tudo quanto fizer, o quê? Prosperará. O que é tudo? Tudo. Quando que eu sou abençoado? Quando que eu sou bem-aventurado? Sempre. E diante das circunstâncias? Eu sou bem-aventurado quando? Em todas as circunstâncias você é bem-aventurado. E em que Deus está comigo nessa bem-aventurança? Em tudo. Só isso. Sempre. Em tudo. Deus está com você. E quando eu estou na luta? Você é bem-aventurado. Deus está com você. Então é em tudo. Tudo, é tudo quando você fizer prosperará. Mesmo na dor. Alguma coisa vai te trazer de aprendizado e de prosperidade sobre a sua vida. Pastor, dá para entender isso? Dá. Quando você entra nessa palavra, dá para você entender. Porque coisas que você não tem a resposta hoje, porque ela não é para hoje, lá na frente, você vai entender. Que lá atrás talvez você não entendeu, eu não entendi, porque Deus enxerga lá na frente, e Ele diz, filho, aqui atrás você está passando por isso, essa é a tua luta, mas você é bem-aventurado, e lá na frente você vai entender o que eu fiz por você. É assim que acontece. Amém? Aí nós podemos dizer, e qual que é a dicotomia, o contraste disto? Aí vem o retrato da vinda do ímpio, que eu não vou nem estender muito, que diz assim, não são assim os ímpios. Então, até o versículo 3, diga assim comigo. Até o versículo 3 é para mim. Até o versículo 3 é para mim. Daqui para frente, não é para mim. E nunca será em nome de Jesus. Por quê? Porque aqui o salmista está dizendo que o ímpio e os ímpios, eles agem de forma completamente contrária ao justo. Essa aqui é a realidade. Enquanto o justo é como uma árvore plantada junto num solo onde há corrente de águas, o ímpio é como a palha que o vento dispersa. Olha aqui, ó. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. O que significa isso? Que não tem como. Não dá liga, né, como diz o outro. É o côncavo e o convexo. É como aquele lado oposto do ímã que você tenta colocar e ele volta para trás. Não dá. Não é que o justo vai menosprezá-lo. Mas não dá. Não bate. Há uma oposição, há um confronto.
Quem está na luz está com Cristo, quem está nas trevas está com o inimigo das almas. É por isso que algumas pessoas muitas vezes dizem assim: pastor, eu entrei na igreja, iniciei, parece que eu arrumei um monte de conflito com a minha família, com os meus familiares. Eu digo: meu querido, é isso mesmo. Aí se você der um glória a Deus, vão falar assim: o pastor está dizendo que tem que ser assim? Não. Eu estou dizendo que esse glória a Deus é por causa da sua vida, que significa que você está no caminho certo e não está agradando aquele que não está. Porque se tivesse tudo muito certinho, tem alguma coisa errada. Então esse conflito, ele acaba acontecendo justamente por causa da questão da luz e trevas. Agora isso pode mudar? Sim. Debaixo de oração, clamarmos, continuarmos lutando por aqueles que são nossos, que nós queremos que alcancem ao Senhor. Amém? Pastor, e quando não há esse conflito? É porque, literalmente, este ímpio, pelo menos, é alguém temente a Deus, que respeita as coisas de Deus. Pode não vir para a igreja, pode não ter se decidido a salvação, e aí continua lutando e batalhando, mas tem um temor, tem uma reverência. Ele entende que você, na sua casa, você tem autoridade, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Meu pai, minha mãe, ou as pessoas que estão aqui, oram por mim, eu até reconheço isso, só que ainda não se abriu para a obra da salvação, que é a obra da entrega. E esta entrega, ela não pode ser feita por procuração. Ela é pessoal, eu tenho que entregar a minha vida para Jesus. Né, irmã Zita? Você entregou, e o Heirão teve que entregar. Cada um é aquele que é responsável pela sua decisão de entrega a este Jesus. Não tem como. Mas quando há respeito, então foge da questão desse ímpio que está falando aqui. Este ímpio é justamente aquele que é totalmente contrário às coisas de Deus. Ele é zombador, ele é aquele que escarnecedor. Estão entendendo? Para não sair daqui hoje, o pastor Silvio disse que eu não posso nem encostar perto. Não. Pastor, estamos iniciando uma obra em Guararema, por amor àqueles que estão lá ainda em pecado, que estão na impiedade, mas que têm o desejo de conhecer este Senhor. Então você vai levar o quê? O plano de salvação, onde o pastor disse: é o arroz com feijão, é o Jesus Cristo salva, cura, liberta e voltará. É isso aí. Para que haja um despertamento, porque o pastor disse, uma alma para o Senhor, o valor que ela tem, né? Amém? O justo é como uma planta vigorosa, mas o ímpio é como uma planta morta e seca. Muito triste, né? Isto é palha, ou seja, é como a moinha que o vento espalha. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Então significa que jamais serão aprovados no julgamento de Deus. É muito triste falar isso, mas está dizendo isso aqui. O ímpio não será aprovado no dia do julgamento de Deus no tribunal de Cristo. Então, não adianta, muitas vezes, tem muita gente aí levando todo mundo para o céu. Já, né, parece que está beatificando, tem crente já beatificando pessoas. Morreu, nós não podemos nem condenar nem absolver, porque isso está nas mãos do justo juiz, que é o Senhor. Mas o texto aqui é bem claro. Ele diz que todos aqueles que são escarnecedores, zombadores, haverá um dia muito triste de juízo, no juízo final, sobre a vida dessas pessoas. No dia da vinda de Cristo, essa separação, ela acontecerá. Recolher o trigo do celeiro e queimar a palha com fogo que nunca se apaga, diz a palavra de Deus. E aqui, já no versículo 6, já encerrando, e ao mesmo tempo ficando triste, porque a vida do ímpio
ela é uma vida de ruína. Há uma confirmação de Deus com relação ao justo. E há um apontamento logo no Salmo 1 sobre a questão da ruína do ímpio. Por isso nós precisamos orar como igreja, para que aquele que é ímpio, para que aquele que possa ser escarnecedor, que o Senhor faça, porque o Senhor é poderoso para fazer coisas que muitas vezes precisam ser feitas de uma forma mais drástica da parte de Deus, para que vidas possam ser alcançadas. Quantas pessoas, muitas vezes Deus permite que passe por uma enfermidade, para que a pessoa possa descobrir que ele é pó. Porque tem gente que acha que aquele que vai, não, sou bom, faço academia, sou bombado, sou um cara, faço isso, faço aquilo, ele acha que nunca vai ter nada. E muitas vezes Deus coloca no objetivo de alcançar, às vezes coloca no pó, coloca numa situação, para que a pessoa possa perceber o quanto nós somos frágeis e vulneráveis. E precisamos do Senhor, que há um Deus que governa sobre todas as coisas. E Ele é o nosso Senhor. A Ele nós precisamos buscar. Que tudo que há neste mundo é tão mortal, passageiro, pequeno, ínfimo, eu diria, diante da grandeza do nosso Deus. E que nós aventurado. O inimigo pode querer que você se esqueça disso, mas eu digo em nome de Jesus, você é bem-aventurado. O Senhor conhece o teu caminho, o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Creia nisso, em nome de Jesus. Alegria e satisfação em buscar a Deus, em servir ao Senhor. Precisa ser uma constante nas nossas vidas, porque Ele e nele nós fomos feitos bem-aventurados. Amém? Por isso que a introdução desse Salmo 1 ela é maravilhosa. Podemos falar muito mais. É maravilhosa, porque vem apontando o que nós somos. Todo esse aspecto da justiça que o Senhor trouxe para cada um de nós. O justo viverá da fé. O salário do pecado, que é a morte, já não diz respeito a nós. Nós estamos caminhando para a vida eterna. E aqui, independente das lutas, nós precisamos ter essa satisfação de servir ao Senhor, porque Ele nos fez bem-aventurados nele. Não pelos nossos méritos, nós somos bem-aventurados nele. Em qualquer circunstância, em qualquer situação. Por isso esse parâmetro, para que a gente entenda que vale a pena servir a esse Senhor, no qual temos sido justificados. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém, igreja? Deus abençoe os irmãos.